Prosseguimos então com a nossa programação. Olha, a pergunta é: fumar é pecado? Nosso tema de hoje é isso. O que a Bíblia diz sobre fumar? Olha, muitas pessoas elas têm esse hábito, de fumar e dizem assim: olha, eu nunca encontrei na Bíblia nada específico a respeito do tabaco. Será que a Bíblia proíbe realmente alguém fumar? Muitas pessoas pensam que é possível concluir, pelo fato da Bíblia não mencionar nada sobre o fumo, que não seja pecado fumar. Queridos ouvintes, nesta manhã, é muito oportuna essa pergunta, que muitas pessoas se fazem. Realmente, nós não encontramos nada específico o bastante a respeito do fumo dentro da Bíblia. Não existe um 11º mandamento que diz assim: não fumarás. Porém, é muito simplista. Nós queremos que a Bíblia é apenas um livro de leis que dizem o que pode ou o que não pode ser feito. Não, a Bíblia é muito mais além do que isso, ouvinte. Ela traz princípios que podem nos ajudar a avaliar qualquer tipo de situação e tomarmos a melhor sábia decisão em qualquer tempo da nossa vida. Então, queridos ouvintes, pelo fato de não constar nenhum versículo específico sobre tabaco na Bíblia, isso não vai fazer o ato de fumar algo liberado ou lícito, Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas fumar é ou não um pecado? Agora talvez você ficou pensando. Bom, então para nós respondermos isso, nós devemos analisar o que significa fumar e o que está envolvido nesse ato, E confrontarmos com a Bíblia, para nós vermos se esse ato passa pelo crivo da palavra de Deus. Fumar é um vício, que todos sabem que a nicotina presente no cigarro, ela vai viciar. Existem aqueles fumantes que dizem que podem parar quando quiserem. Não, eu me domino. Se eu quisesse parar, eu já tinha parado. Mas nós sabemos que a realidade não é bem essa. O tabaco vicia em um nível muito profundo, trazendo dependência química séria, ouvinte de casa. Então, nesse sentido, nós já temos um elemento contrário ao fumo. Vícios não condizem com a vida de um crente resgatado por Cristo. Ao meu ver, o vício de fumar é contrário à busca que o crente deve ter do domínio próprio. Quando a Bíblia fala que o salvo, ele tem o Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é o controle próprio, aonde fica a pessoa que tem essa dependência, ela não consegue ter um controle próprio. Nós vemos em Gálatas 5:23 que fala que o fruto do Espírito, um deles, é o controle próprio. No segundo momento, nós vemos que fumar ele faz mal à saúde. Faz muito mal. Olha, segundo uma pesquisa que foi publicada no site do G1 essa semana, quarta-feira, os resíduos do tabaco têm 7.000 substâncias químicas tóxicas que fazem mal para a saúde. E além de fazer mal para a saúde, faz mal gigantesco e um impacto ao meio ambiente. As pessoas que jogam a bituca do cigarro acabam indo para a água, acaba contaminando outras pessoas, que com certeza acabam sendo prejudicadas. É evidente aqui que nós estamos falando que não são todas as pessoas que fumam, que são irresponsáveis, que jogam a bituca na rua, que jogam em qualquer lugar. Mas infelizmente algumas pessoas ainda fazem isso. E nós vemos aqui pesquisas confirmando que além de fazer mal para a saúde, são 7.000 substâncias tóxicas dentro do tabaco, além de trazer um grande mal gigantesco ao meio ambiente. Então tome cuidado, ajude a preservar o nosso meio ambiente. Então fumar faz mal para a saúde sim, por causa dessas substâncias tóxicas. E esse uso pode resultar várias doenças, vários cânceres, diversas doenças graves e algumas até mesmo mortais. Olha, segundo a pesquisa que foi realizada essa semana, o consumo de cigarro no mundo já tem matado 7 milhões de pessoas por ano. A última pesquisa, uma pesquisa nova que saiu agora, saiu essa semana, 7 milhões de mortes por ano, 6 milhões por consumo direto. E depois nós vamos falar os dados aqui de morte por pessoas por fumo passivo. Olha o custo para a saúde, o custo que o cigarro, o tabaco tem causado aí de gastos públicos chega a 1,4 trilhões de dólares que a saúde tem gastado. E são dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. O nosso país ele está em segundo lugar, é o segundo maior produtor de tabaco, somente atrás da China.
Então, as despesas com a saúde, a perda da produtividade chega a chegar a 1,4 trilhões de dólares. Então, queridos ouvintes, eu convido você a meditar nessa manhã. Com certeza, a Bíblia é muito clara e nos aponta que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo e que nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Queridos ouvintes, olha o que diz em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós não conseguimos imaginar que alguém que faz o uso de uma substância tão maléfica para o organismo, para a saúde, esteja glorificando a Deus no seu corpo com essa atitude de se autodestruir. Ou seja, você está destruindo o templo, você está destruindo o corpo que foi Deus quem te deu através de uma substância. Ou seja, tu não tem o domínio, a pessoa não tem o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, que todo salvo tem. Em segundo lugar, ele não está glorificando a Deus com o seu corpo, ou seja, o corpo que é um templo do Espírito Santo também está sendo destruído. Então, fumar é semelhante aos outros vícios que são condenados pela Bíblia. Alguns defendem o uso do tabaco apoiando-se no fato de a Bíblia não condenar diretamente o tabaco. É muito óbvio, ouvintes, que a lista de pecados condenados presentes na Bíblia não são exaustivas. Se o tabaco não era mencionado, não foi mencionado, pode ser que não seja um problema no caso da época, como está sendo um grave problema nos dias de hoje. Mas nós temos uma lista em que Paulo nos diz o seguinte, olha lá no livro de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, Paulo está dizendo assim, ora, as obras da carne são conhecidas. Aí ele nos dá uma listinha de quais são as obras da carne. Bebedices, glutonaria, e o mais importante ele escreveu aqui, e coisas semelhantes a esta. Com certeza, ouvintes, nós não vamos ter dificuldade alguma para comparar o vício do tabaco como, por exemplo, com a glutonaria, com as bebedices citadas por Paulo. São coisas muito semelhantes. Com certeza, todas elas destroem o templo do Espírito Santo. Certamente, o vício do tabaco pode ser tão encaixado nessas coisas semelhantes como essas, se considerarmos todo o contexto que trabalhamos acima. Agora, o mais importante aqui também, nós vemos que fumar prejudica a vida do próximo, que são os fumantes passivos. Olha, eu estava vendo essa semana também, são 890 mil pessoas que morrem por fumo passivo. O que quer dizer isso, irmão Mateus? Aquela pessoa que não fuma, mas ela é fumante passiva. Ela fica próxima de pessoas que fumam, pessoas da sua família que fumam, acaba inalando, essas substâncias tóxicas também e chega a causar a morte do próximo. 890 mil pessoas por morte passiva. Então, queridos ouvintes, hoje nós sabemos que muitas pessoas elas não querem fumar, mas pelo fato de ficarem próximas de fumantes também acabam colhendo os males do cigarro. São os fumantes passivos. A maioria dos fumantes, em algum momento, acabam cedendo ao vício e fumando próximo de alguém. Eu sei que existem muitas pessoas que respeitam, existem muitas pessoas que estão me ouvindo, que são cidadãos educadíssimos. Como eu já disse, não joga a bituca na rua, não joga a bituca do cigarro em qualquer lugar, não fuma próximo de filhos, não fuma próximo de crianças pequenas, respeitam as nossas leis municipais, as nossas leis brasileiras, que é proibido, onde é proibido, eles respeitam, existem pessoas, mas infelizmente existem pessoas que ainda não respeitam. Muitas vezes acaba provocando doenças no próximo, tudo isso pela força de um vício. Apesar de todas as leis no nosso Brasil estão buscando proteger os não fumantes, nós sabemos que, na prática, muitas vezes as coisas não estão funcionando muito bem. Eu considero isso como uma atitude de violência contra o próximo, já que a pessoa prefere dizer sim ao vício. Medite nesta manhã. Existe uma forma de você se livrar disso? Existe. Primeiro, você precisa querer. Nós sabemos que o próprio Deus, ele nos dá as nossas escolhas.
E as nossas escolhas que nós tomamos, elas têm resultados. Nós vamos colher os frutos das nossas decisões, ouvintes de casa. E eu quero dizer para você que nós podemos concluir que é preciso salientar o seu uso vire uma doença na sua vida pessoal. Quantas pessoas que param de fumar somente quando descobrem que estão com câncer? Aí é tarde demais. Você jovem que está me ouvindo, não entra nessa não, porque nós temos pesquisas que comprovam que o cigarro hoje, para os jovens, está sendo um gatilho. Ou seja, inicia pelo cigarro, inicia pela bebida, daqui a pouco está nas drogas, daqui a pouco está no crack, daqui a pouco está em tantas coisas que vão destruir a sua vida, vão destruir o seu futuro. Então, queridos ouvintes, o vício, ele fica tão forte muitas vezes que nem a força da vontade da pessoa faz com que ela consiga largar. Talvez eu estou falando com pessoas que você tem a vontade, mas você não consegue largar. Aí é o momento que eu te apresento a Jesus Cristo. Ou seja, se você entregar a tua vida para Jesus, a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, entregar a vida para Cristo e dizer, Senhor, eu tomo a decisão que eu quero, mas eu sei que eu não consigo. E com a tua ajuda, eu sei que eu posso vencer. Eu sei que eu vou conseguir. Você vai levantar campanhas, oração. Eu me lembro do meu pai, ele disse que fumou desde muito cedo, mas quando ele aceitou a Cristo, entregou a vida para Jesus, conheceu essa palavra verdadeira, ele diz que levantou propósitos de oração, ele levantava jejum, ele mortificava a carne, porque o jejum, eu estava conversando com um amigo meu essa semana e dizia que o jejum é algo que alimenta o espiritual, ou seja, como se dentro de você, ouvinte, você tivesse dois leões, é uma comparação, dois leões, um é o carnal e um é o espiritual. Um é a carne, um é os vícios, e o outro é o espiritual que quer vencer, quer que você seja livre disso. Eu te pergunto, se você deixar o espiritual sem alimentar ele, o leão espiritual, deixar ele se alimentar, ele vai ficar fraquinho. E você se alimentar somente o carnal, ele vai ficar mais forte. E quem vai vencer? O vício vai vencer. O carnal vai vencer o leão espiritual, que é aquele que quer que você pare, que você tenha uma vida limpa, que você tenha a salvação da sua alma. Ou seja, então, queridos ouvintes, nós precisamos alimentar o espiritual. De que maneira? Lendo a Bíblia, buscando a Deus, orando, jejuando, fazendo campanhas, jejuando, mortificando o seu leão carnal, mortificando o leão da carne, dos desejos, e alimentando o espiritual. E aí o espiritual vai vencer, aí você vai ser vencedor. Mas se você alimenta somente o carnal, ou seja, você está em lugares onde todo mundo está fumando, vai ser muito difícil você conseguir parar. Porque muitas pessoas acabam tomando a decisão de parar e chegam em lugar onde as pessoas estão fumando, se viciando, e ela acaba não resistindo e acaba cedendo a essa situação. Então, queridos ouvintes, eu te convido nesta manhã, entrega a vida para Jesus, leia a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Procure vir à igreja, fazer campanha, buscar a Deus, e é possível, você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo para você essa palavra de Deus nesta manhã, você pode, se você se fortalecer em Jesus Cristo. Queridos, se necessário for você procurar fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico, médico, se for preciso, faça isso. Utilize-se de todas as ferramentas que estão ao seu alcance para você vencer o vício. Mas eu te digo que o espiritual é mais necessário. Você precisa vencer através de Jesus Cristo. Ele venceu tudo e você pode vencer também no nome de Jesus. Eu digo para você nesta manhã, não destrua a sua saúde.
E saiu a pesquisa também que diz que 10% das despesas de muitas famílias pobres tem sido com o cigarro. Ou seja, o cigarro está representando 10% da renda das famílias mais pobres. Nós estamos aqui porque nós amamos você. É uma programação, a voz da libertação. Nós precisamos falar sobre isso. Eu te convido, venha à nossa igreja, faça campanhas. Nós estamos ali para ajudar você, estamos orando. Mas nunca se esqueça que você precisa lutar contra o vício. E se você lutar, se você se levantar, Deus vai segurar na tua mão e vai fazer de você um grande vencedor. Eu quero orar por você agora. Você que busca libertações, você que precisa dessa mudança, dessa vitória na sua vida. É momento de oração. Pai, nesta manhã, milhares de ouvintes, pessoas que estão nos ouvindo agora, estão destruindo já o cigarro, estão dizendo: eu quero mudança, eu não quero mais fumar, eu não quero mais destruir o meu corpo. Hoje eu entendi que isso, eu acabo pecando contra o Senhor, eu acabo destruindo, eu quero essa libertação, eu te aceito como Salvador. Pessoas estão aceitando agora, aceite Jesus nesse momento, Jesus entra nesta vida. Pessoas que estão dizendo comigo agora: Jesus entra na minha vida, Jesus, eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito a Ti. Ó Deus, ajuda essas pessoas. Pessoas, ó Deus, que talvez estão sendo vítimas de enfermidade por causa do tabaco. Venha curar, Senhor. Venha dar uma oportunidade para essas pessoas. Deus, dá força para esse ouvinte, dá força para essa ouvinte, para esse jovem. Quantos adolescentes já neste caminho das drogas? Quantos adolescentes viciados? Ó Deus, liberta, limpa eles pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém. Ouvinte casa, chegamos ao termo de mais uma programação A Voz da Libertação. Falou com todos vocês, seu irmão em Cristo, cooperador Jovem Mateus. Programação da Igreja Deus de Amor. Nós estamos na Francisco Zanotto, no bairro Ossani. Cultos acontecem terça-feiras, quintas, sextas, sábados e aos domingos, às 19 horas. E também na quarta-feira, 14h15. Nessa noite, culto da família. Vem estar conosco, eu estarei ali para receber você, conversar com você. Pastor Guilherme vai estar ministrando a palavra de Deus, demais irmãos recebendo você com muita alegria. Vem estar conosco, em nome de Jesus. Volte nos ouvir no próximo domingo nesse mesmo horário. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.